onde se utiliza tanto o campo magnético quanto o campo elétrico. Isso levou originalmente à descoberta do elétron em 1897, né? Então, pelo J.J. Thomson, e fez uma experiência com um objeto que a gente vai ver aqui, chamado tubo de raios catódicos. Então, a descoberta do elétron, em 1897, então, foi a primeira partícula concreta que se detectou, né, na história da física moderna. E ele utilizou um dispositivo chamado tubo de raios catódicos, TRC, que ele é essencialmente um tubo de televisão, dos aparelhos de televisão que já estão saindo aí já saíram de moda, tá? Aqueles aparelhos compridos, né? Vocês devem ter chegado a ver na casa dos pais ou dos avós de vocês, talvez ainda tenha um. Eles têm a tecnologia bem diferente dessas que vocês já estão acostumados agora, com telas planas e finas, né? Dessas de televisão 4K, tela do notebook, tela do tablet, do celular. Elas são telas finas porque elas usam uma pastilha de silício onde está embutido infinidade de pequenos diodinhos que emitem luz, os LEDs, e eles estão conectados por uma matriz, né? E essa matriz dá a posição deles, né? E um sinal elétrico vai diretamente em cima deles e faz eles acenderem, né? Então, é diferente do que vai acontecer aqui, que primeiro um elétron tem que sair de uma parte, que é chamada de canhão de elétrons, atravessar uma parte do espaço vazio, ser defletida por um sistema de placas paralelas ou de uma bobina, ou de um campo magnético, um eletroímã, e aí finalmente atingir uma tela onde existe fósforo e ele vai onde ele iria acender, tá? Então, esse é o esquema que foi da televisão, tá? do tubo de raios catódicos. Aí ele utilizou os dois campos, tá? Ele descobriu uma coisa importante, e o que ele faz com o campo elétrico, por exemplo, ele pode desfazer com o campo magnético, tá? Então, ele fez um efeito com o campo elétrico, conhecido, né? Depois ele pegou... não, primeiro ele registrou aqui o centro da tela, tá? O centro luminoso, tá? Sem nenhum desvio, né? O centro luminoso, ele deveria estar exatamente no centro da tela se não fosse pelo campo magnético da Terra. Mas como o campo magnético da Terra está presente ali, basta gerar um feixe de elétrons que ele é defletido pelo campo da Terra, tá? Então ele sai da posição central do tubo e ele é deslocado ligeiramente para algum ponto dependendo da posição do tubo, tá? Então ele fez primeiro, ele aplicou o campo elétrico, né? E viu para onde o feixe de elétrons foi deslocado, defletido. E depois, mantendo o campo elétrico, ele criou um campo magnético de modo que ele ajustou o valor de volta, de modo a trazer de volta o feixe à posição inicial, tá? Então, quando ele faz esse procedimento, a deflexão da partícula ela volta aonde estava, tá? E ele pega, antes disso, ele mede a deflexão do caso elétrico. A deflexão no caso elétrico a gente fez num dos problemas do capítulo 22, né? Eu lembro que a gente discutiu isso, saber como é que o elétron saía, né? Tinha duas placas carregadas e ele ia sendo desviado ou defletido, tá? E no final ele chegaria a uma certa distância em relação ao ponto que ele atingiria sem deflexão. Então foi calculado isso aqui, ó, tá? Vocês voltem lá no capítulo 22, e um daqueles exemplos a gente calcula a deflexão, tá? Agora, uma vez que ele obteve isso, a deflexão, ele fez o campo magnético agir para voltar ela para trás e fazer a deflexão voltar a ser zero, tá? Aí, com isso, ele consegue descobrir, por exemplo, quando a força elétrica equilibra a força magnética, elas são iguais em módulos de sinal contrário, a partícula volta à posição original, tá? E isso aqui é possível uma primeira medida bastante importante, ó, que é a medida da velocidade com que a partícula se desloca, no caso dos elétrons.
basta medir a razão dos campos. E essas medições de campo são muito fáceis. O campo elétrico, basta medir a voltagem entre as placas e dividir pela distância, né? O campo magnético, basta saber a corrente nos enrolamentos de fio e saber uma regra que relaciona o número de espiras com a corrente, tá? Isso vocês vão ver mais adiante. Mas são coisas que são fáceis de medir no laboratório, tá? Agora, o objeto que ele usou para realizar o experimento, esse objeto aqui que se chama de tubo de raios catódicos, tá? Tubo de raios catódicos foi a primeira versão de um acelerador de partículas, tá? Então, ele é o primo humilde, humilde do atual LHC, do Collider. Ele foi o primeiro aparato físico desenhado especificamente para fazer uma partícula carregada ser acelerada e provocar colisões que se podia estudar, né, o efeito. Então, que é basicamente o que se faz hoje lá no radar, no LHC. Lá se acelera prótons a velocidade próxima da luz e se faz colidir com outro próton, que é o antipróton. E a colisão é estudada para ver o que acontece, né? Agora, aqui no caso, é uma versão bastante simples, né? Mas foi a primeira que foi criada. Então, esse objeto todo aqui, ele se compõe de várias partes. Aqui tem um filamento, essa parte de cá. Esse filamento aqui é um filamento do mesmo tipo que existe nas lâmpadas incandescentes, essas que estão saindo de moda agora, tá? É um fiozinho de tungstênio e ele é alimentado por uma bateria de 6,3 volts. E ele acende e fica incandescente aqui. Ele fica incandescente e fica aqui, tá? Aí, quando ele aquece, ele libera elétrons nessa região, tá? Aqui, normalmente, na frente dele, tem um cilindro com um furo no meio, que é chamado de catodo, tá? Aqui ele omitiu no desenho, tá? Mas aqui, então, o próprio filamento seria o catodo, tá? Então, aí ele emite elétrons aqui, e o catodo faz com que somente elétrons que estejam andando em linha reta, eles sigam adiante, tá? Então, faltou uma plaquinha aqui. Aí os elétrons saem e eles ficam circulando em volta dessa região onde tinha o metal. Agora, entre esse filamento e um outro cilindro que vai estar bem lá na frente, ó, esse cilindro aqui tudo é cilindro, tá? Lembra que a gente está em corte à vista, mas isso tudo aqui é cilindro, tá? Tudo isso é cilindro. Tem um pedaço de metal, um furo no centro, que é chamado de anodo, tá? Esse aqui é o anodo, tá? E o que está faltando aqui é o cátodo, tá? Entre o anodo e o cátodo é ligado uma bateria de grande voltagem. Essa bateria, nos experimentos originais, chegava a 10 mil volts, 10 a 15 mil volts. Nas televisões também comuns também chega nessa ordem, 10 a 15 mil volts. Agora, no caso de aparelhos de laboratório atuais, os TR6 atuais de laboratório, elas foram redimensionados para operar em torno de 1000 volts, né, para manter alguma segurança no caso de experimentos de física experimental. Física experimental 3, a gente tem um desses. Se vocês não fizeram ainda, vocês vão fazer. Olha, e aqui no caso original tinha uma derivação do tubo. Isso aqui é um tubo de vidro de alta qualidade, né? E esse tubo lateral aqui era ligado numa bomba de vácuo, e a bomba de vácuo retirava todo o ar ou qualquer outro tipo de gás contido dentro do tubo, até um vácuo semelhante ao do espaço sideral, tá? Então, em torno de pelo menos uma densidade de pelo menos 10 a menos 4, né? Ou melhor, uma pressão de pelo menos 10 a menos 4 atmosferas, tá? A pressão nível do mar é 1 atmosfera, se obtém aqui dentro pelo menos 10 a menos 4 atmosferas, tá? Então, é um vácuo praticamente bem feito. Aí o que acontece aqui, ó? Esse potencial aqui, ó, ele vai estar ligado do menos para o mais, o campo elétrico, ó, ele está apontando do mais para o menos, ó. Ele aponta da placa A, o anodo, para a placa negativa, que é o cátodo, tá? Então ele está dirigido para trás, tá?
Vocês se recordam que o elétron tem carga negativa, a força sobre ele vai estar apontando na direção contrária, vai estar apontando para frente. Tá? Então, essa seção aqui é a seção de aceleração. Tá? Esse aqui é o acelerador propriamente dito. Os elétrons são emitidos aqui com velocidade praticamente zero, né? E eles recebem aqui uma variação de energia potencial enorme, né? Ou seja, então a energia cinética nesse ponto era zero, e ele tinha um potencial enorme em relação à placa anô. Aí ele vai sendo acelerado aqui, e à medida que ele vai sendo acelerado, a energia potencial vai diminuindo, vai tendendo a zero, mas a energia cinética recebe toda essa variação de potencial. Tá? Então, a energia cinética, quando ele chega na placa, vai ser igual que a carga do elétron vezes a voltagem, que é o módulo dele. Né? A energia cinética vai ser a carga do elétron vezes a diferença de potencial. Então, ele vai adquirir uma velocidade enorme, né? Meio de mv2, né? Vai ser Q vezes Vzão. Né? E vocês podem tirar aqui o valor, a velocidade do elétron vai ser proporcional à raiz desse potencial. Então, quanto maior o potencial, maior a velocidade que ele chega nessa placa. Agora, uma vez passado da placa, não tem mais campo elétrico. Vocês lembram que à direita, o potencial vai ser constante, né, em toda essa região. Tá? Então, não afeta mais nada. Então, o elétron iria em linha reta, se não tivesse mais nada ocorrendo, ele iria em linha reta e ia colidir com a tela. Tá? A tela aqui dentro, ele pintou com a camada de fósforo. Tá? Tem uma camada de fósforo pintada aqui. Ele pintou com a camada de fósforo, e o fósforo tem a propriedade, quando uma partícula elétrica colide com ele, provoca uma excitação tão grande da rede que ela depois, para voltar ao normal, ele emite luz para descarregar a energia excedente. Tá? Então, ele emite um ponto luminoso aqui. Tá? Deixa eu ver essas partes aqui. Ele emite um ponto luminoso exatamente aqui no centro. Tá? Então, isso é a situação normal. Tá? Agora, aqui é que se entra com o sistema de deflexão que o Thomson idealizou. Ele colocou duas placas adicionais, essas de cima e de baixo, e ligou uma outra, um outro potencial que não é mostrado aqui. Tá? Aí estabeleceu um campo elétrico para baixo. E vocês lembram que, mais uma vez, que o elétron negativo, um campo para baixo, a força vai estar para cima. Então, ele vai curvar nessa região entre as placas. Tá? Quando as placas acabarem, eles vão sair em linha reta assim. Ó. Ele vai sair em linha reta e ele vai sair em linha reta e vai atingir a tela nesse ponto aqui. Ó. Tá? Passou uma boletinha. Ele vai sair em linha reta. Tá? Então, ele faz essa trajetória aqui. Tá? E atinge a tela nesse ponto. Esse ponto aqui, a diferença entre essa altura, né, e a altura original sem o campo, sem nada ligado, é que é chamada de deflexão. Tá? Ele é representado, no caso, lá pela letra Y. Né? A letra... aqui colocado o eixo Y. Né? Então, essa distância do ponto superior para o ponto inferior é chamada de deflexão. Tá? Então, é a deflexão que foi causada pelo campo elétrico. Tá? Agora, além disso, ele colocou o sistema inteiro dentro, aqui dentro de uma cachorro chato. Vai lá. Aí ele colocou o sistema inteiro dentro de um ímã que no caso aqui está apontando para dentro, tá? Então o X, ó, apontando para dentro. Então, se vocês fizerem a regra do produto vetorial, vocês vão ver que a força magnética, nesse caso, vai estar para baixo. Tá? A força magnética, já levando em conta sinal e tudo, vai estar para baixo. Tá? Então, se não tivesse o campo elétrico, ele ia ser defletido para baixo. Ó. Então, sem o campo elétrico, ele faria essa deflexão para baixo, assim. Tá? E aí ele atingiria a tela num ponto inferior. Tá? Mas como já foi ligado o campo magnético, o campo elétrico anteriormente, aí quando vocês ligam o campo magnético e vão aumentando o módulo dele através da corrente, o que vai acontecendo? Essa deflexão elétrica ó, vai sendo diminuída, ela vai sendo diminuída e tendendo a zero. Tá? Então vai ter um valor do campo magnético, um valor ajustável do campo magnético,
em que essa deflexão elétrica aqui, ó, vai ser cancelada e aí ele volta à origem, tá? Então, nessa situação é que ocorre o equilíbrio dos dois e a velocidade se torna a razão deles, né? E ele conseguiu, ó, a partir disso, né, e o equilíbrio de forças, ele substituiu esse V aqui, ó, na velocidade, ó, e rearranjou aqui, né, e igualou a lei de Newton, né, a F igual a ma, e achou a razão entre a carga e a massa. Então, ele conseguiu, isso foi a primeira vez que foi conseguido. A razão precisa entre a massa e a carga do elétron foi medida a partir do módulo do campo magnético, o comprimento da... Esse L aqui é o comprimento da seção magnética, essa distância aqui, ó, que também ele conhecia, tá? E a deflexão causada, ó, pelo campo elétrico, ó, essa distância aqui, daqui para cá, deflexão é essa, tá? Tudo pode ser medido. Deflexão é um valor em centímetros, né, da ordem de centímetros, e o valor do campo elétrico, tá? O valor do campo elétrico aqui de deflexão, tá? Esse aqui, ó, tá? Esse campo aqui também é facilmente obtido, basta saber a diferença de potencial entre os dois extremos, né? E dividir pelo valor Dzinho entre as placas que ele também conhecia, tá? Então, esse campo pode ser obtido facilmente em volts por metro, dividindo esse potencial entre o mais e o menos e a distância entre as placas. Então, tudo aqui é conhecido, tá? Do lado direito. Então, sendo conhecido do lado direito, ele obteve do lado esquerdo. Esse valor, se não me engano, é da ordem de 10 elevado a 11 quilogramas por coulomb. E que ele obteve o contrário, né? É massa-carga. A carga-massa que é 10 a 11 coulomb por quilograma. Então, aqui, no caso, está escrito inverso. Em vez de carga-massa, está escrito massa-carga. Então, vai ser da ordem de 10 a menos 11 quilogramas por coulomb. Tá? E, então, ele obteve isso pela primeira vez. E também conseguiu descobrir, ó, a partir do sentido dos campos, ó, e que esse feixe de raios que saía do cátodo, esse é o chamado raios catódicos, é uma coisa misteriosa no final do século XIX, e ninguém sabia o que era um raio catódico. Aí ele conseguiu concluir que o raio catódico era constituído de um feixe de partículas negativas, tá? Ele conseguiu descobrir que as partículas eram negativas a partir dos sinais, né, desses produtos vetorial, e além do mais estimou que a massa dela era em torno de 1000 vezes menor do que a massa do hidrogênio, né, que era o único átomo que era conhecido na época, né, o átomo de hidrogênio. Tá? Então, depois, mais tarde, se descobriu o valor exato, em 1836. Então, essa medida de M sobre Q é que ela é considerada como o procedimento que levou à descoberta do elétron. Tá? Então, a primeira partícula subatômica. Então, da situação que vocês têm o campo elétrico e o campo magnético perpendicular a ele. Tá? Nessa situação, eles vão estar sempre, as forças correspondentes sempre vão estar em oposição. Tá? E elas podem eventualmente se anular. Tá? Então, esse aqui é o caso de um outro efeito chamado efeito Hall, que ele permite algumas medições que são importantes em física atômica. Por exemplo, o número de portadores, né? E também permite discutir qual é o potencial uma placa metálica adquire se ela se deslocar dentro de um campo magnético. Tá? No caso, por exemplo, pode ser o campo da Terra. Tá? Então, o efeito Hall foi descoberto aqui pelo Edwin Hall, que na época, aqui em 1879, era um aluno de doutorado que tinha 24 anos. E ele, inclusive, conseguiu superar o orientador dele, que ninguém sabe quem é até hoje, mas ele era só um aluno, né? E ele descobriu lá, fazendo uma série de experiências com metais, que se vocês colocarem uma placa metálica dentro de um campo magnético, dependendo dos portadores de carga, serem positivos ou negativos, ocorre um acúmulo de cargas num dos extremos da placa e uma ausência de carga no outro extremo. E isso provoca o aparecimento de um campo elétrico e de um potencial. E esse potencial pode ser medido, tá? Então, usando as regras de mão direita para saber qual é o lado o campo estaria, né?
se pode descobrir pelo sinal do potencial, se ele for positivo ou negativo, se o portador de carga é positivo ou se o portador de carga é negativo. Então, no caso, confirmou aí que os portadores de carga no metal, eles são elétrons, tá? Eles são negativos. Tá? Então, vai acontecer isso aqui. Essa VE vezes D é chamada diferença de potencial de Hall. Tá? É o campo elétrico de reação, D é a espessura da placa de cobre. Vamos ver aqui a placa de cobre. Aqui tem dois pedaços de metal, né? Aqui tem pedaço de metal, cobre, né? E aqui tem um campo magnético dirigido para dentro da página. Né? Dentro da página. Esse campo magnético. E aqui ó, se supõe que a corrente está descendo, né? A corrente está descendo. A corrente elétrica está atravessando a placa de metal e ela tem uma espessura, uma largura, né? D. Né? Ó, se os elétrons, se vocês pegarem o sentido convencional da corrente para baixo, né? O sentido real é para cima. Tá? Então, elétrons, ó, eles estão subindo aqui no caso. Tá? Então, se vocês usarem a regra da mão direita, né? O elétron para cima, o campo para dentro, a força, o V vetorial B estaria para a esquerda. Tá? Mas com a carga é negativa, aí vocês giram para a direita. A força está para a direita. Tá? Da mesma forma, vocês obteriam o mesmo resultado se vocês pensassem no sentido convencional, ou seja, a corrente para baixo, tá? E a corrente positiva. Tá? Então, vocês teriam a corrente campo para dentro, a corrente para fora, a força daria para a direita. Tá? Então, tanto faz vocês considerarem o sentido convencional numa direção ou o sentido real ao contrário. A força dá para o mesmo lado. Tá? VD é a velocidade de arrasto, drift, né, que a gente já comentou. Tá? Então, ocorre a seguinte coisa. A força magnética atua, aí as cargas negativas vão se concentrando no lado direito. Elas vão se concentrando nesse lado aqui. Ó. É o que acontece aqui. Ó. Aí elas vão tendendo a acumular todos os portadores negativos à direita. Tá? Mas quando elas fazem isso, elas deixam do lado esquerdo uma aglomeração de cargas positivas, né? Ou seja, elas deixam, devido à ausência das cargas negativas, aparece um acúmulo de cargas positivas. Aí isso faz aparecer esse campo E, que é o campo de Hall, que aponta, como vocês sabem, da esquerda para a direita. Tá? Quando esse campo aparece da esquerda para a direita, os elétrons que têm carga negativa, elas sofrem uma força de reação, uma força ao contrário, a força para a esquerda. Aí essas duas forças entram em oposição entre si. Tá? Vai ocorrer o equilíbrio quando os dois módulos forem iguais, tá? E aí o elétron passa a subir regularmente, né? Com uma certa deriva para a direita. Tá? Ele vai ter uma certa deriva para a direita até o valor em que o campo elétrico de oposição gerado pela ausência dele na esquerda vai equilibrar a força magnética. Aí, quando ocorrer isso, eles ficam na situação regular. Tá? Aí, se vocês medirem o potencial, colocar o zero do voltímetro nesse lado e a ponta positiva do voltímetro do lado de cá, dá para medir a diferença de potencial entre um pedaço da placa e outro, e isso vai dar alguns milivolts de diferença, é negativo. Tá? Então, essa é chamada potencial de Hall. Tá? Agora, se eventualmente o portador fosse positivo, ia inverter tudo. Tá? Esse mais é que estaria na direita, tá? E o menos estaria na esquerda. E aí, se vocês medissem com o mesmo voltímetro, vocês iam encontrar a diferença de potencial positivo. Tá? Então, nesse sistema de referência,
Se a diferença for negativa, a carga é negativa. Se a diferença for positiva, a carga for positiva. Então, ele fez experiência com vários metais e descobriu que em todos eles a diferença era sempre negativa. Então, ele concluiu que nos metais, os portadores de corrente são sempre cargas negativas. Tá? Aqui, no caso, ele faz, ó, se fossem positivas, esse baixo e alto aqui é o potencial. Potencial alto, potencial baixo. Tá? Como a gente mediu da esquerda para a direita, deu negativo. Cargas positivas, daí o contrário. Se a carga fosse positiva realmente, se mediria daqui para cá, daria um potencial positivo. Mas ele acha sempre essa situação. Tá? Potencial negativo. Então, isso prova de forma inequívoca que as cargas no metal, as cargas são negativas. Tá? E mais ainda, quando o equilíbrio de forças ocorre nessa situação. Né? Força elétrica igual a força magnética. Ele consegue calcular, por exemplo, com isso, a velocidade de drift aqui. Né? Ou se medir a velocidade de drift, ele consegue, na situação em que ele seja tudo sob controle, ele consegue saber o número de portadores, ó, medindo o campo magnético, a corrente, o potencial, e sabendo aqui o comprimento do condutor. Tá? Então, aqui reduzindo a velocidade, calculando pela variação comprimento do condutor sobre uma variação de tempo, ele consegue chegar a essa fórmula aqui. Tá? Então, ele coloca aqui J, né? E tira a área de seção. Tá? Aí, com isso, consegue eliminar aqui o VD. Tá? Então, aqui não está mostrando esse pedaço. Mas eliminando o VD, ele consegue medir, uma coisa importante que é teoria de condutores, ó, medir qual é aqui o número de portadores efetivos no metal, tá? Que é um número grande, mas cada metal tem um valor aqui específico. Tá? Bom, a velocidade de deriva, a gente já falou, é a velocidade de conjunto. Né? O condutor em movimento, ó, se em vez da condutor estiver parado, e só a velocidade de deriva vai ser só o que ocorre dentro do fio, né? Se o fio inteiro se mover, se o fio inteiro estiver se movendo, aí o equilíbrio ocorre não com a velocidade de deriva. Ó. Vocês vejam que aqui é com a velocidade de deriva, o equilíbrio. Ó. É só a velocidade dentro do fio. Né? A velocidade de deriva é a velocidade dentro do fio dos portadores. Tá? Agora, se o fio inteiro estiver se movendo, ou seja, se toda a superfície metálica se mover dentro de um campo, aí se substitui a velocidade de deriva, que é interna, né, pela velocidade do material como um todo. Tá? Então, a velocidade V, essa velocidade V, ó, quando a fita se move, né, ela inteira. Tá? Então, se ela se mover com velocidade inteira, o equilíbrio ocorre com a velocidade do objeto em relação ao laboratório, em relação ao chão. E aí aparece um potencial, que é o potencial de Hall, mas esse potencial, então, é o potencial que uma superfície metálica, qualquer superfície metálica tenha, ao se deslocar com a velocidade v, ela tem um comprimento d, né? Dentro de um campo magnético, que no caso pode ser o da Terra. Tá? Então ele faz um cálculozinho aqui, ó, por exemplo 28, a diferença de potencial em um condutor se movimentando. Aí ele pega um condutor típico, por exemplo, com 1,5 centímetro de largura, né? E coloca num campo bem fraquinho, que é mais ou menos equivalente ao campo da Terra, tá? 0,05 Tesla, não, um pouco maior, mas 100 vezes maior que o campo da Terra. E a velocidade da partícula, 4 metros por segundo. Aí, fazendo as contas aqui, ele quer saber, ele quer saber em que face do tubo, né? Aqui é um cubo, né? Um cubo, né? Um cubo de aresta 1,5. Ele quer saber em que face do potencial do cubo o potencial é menor
né? E em que face é maior, no caso do campo magnético. Aí você depois olha os detalhes aqui das continhas, né? Então ele vê o campo elétrico, né? E vai aparecer essa força, né? Agora, quando o cubo está na região do campo magnético, o módulo começa a aumentar a partir do zero e aí o movimento aparece a força B e depois elas acabam se equilibrando, tá? Vai acontecer o equilíbrio aqui. Ó. Então essa é a situação que ocorre as coisas. Ó. Aqui é o cubo, ó. Ele tem a velocidade para cima, V, tem o campo magnético no sentido Z, e ele tem a aresta D, que é 1,5 centímetro. Aí vocês olham os resultados, e aqui tem cargas negativas, né? Cubo, né? Velocidade na região de campo magnético, sentido positivo. É, tá. Então é um cubo de metal, tá? Não pode esquecer que só vale para metal. Aí se vocês fizerem os detalhes, ó, V vetorial B está para um lado e a força está para a esquerda. Né? Então vai haver um cúmulo de carga negativa na esquerda e positiva na direita. E então vai aparecer um campo elétrico da direita para a esquerda, né? E quando ocorrer o equilíbrio, essa situação do equilíbrio, e o campo elétrico no início é pequeno, né? E a força elétrica ela é Q vezes E, de início é menos, né? Depois vai aumentando aqui o valor das cargas, vai aumentando, até que as duas equilibram. Quando equilibrar, aí vocês vão ter ó, essa situação. Potencial mais alta na direita, potencial mais baixo na esquerda. Tá? Então, aqui a face esquerda, né? Como é que está a resposta? Então, o potencial da face esquerda é menor e o potencial da face esquerda é maior, né? Da direita é maior, né? Então, naturalmente, ó, tá? Ó, aqui tem cargas positivas, né? Cargas negativas, o potencial da direita, né? Maior do que o potencial da esquerda. E o valor calculado ó, deu 3 milivolts. Tá?